1590 e 1610, uma mulher nobre na Hungria torturou e matou mais de 650 jovens meninas em rituais sádicos que chocariam até mesmo os carrascos mais experientes. Elizabeth Bathory não era apenas uma serial killer, ela era uma aristocrata que transformou seu castelo em uma fábrica de morte, onde jovens inocentes eram submetidas a torturas tão criativas e brutais que até hoje historiadores hesitam em documentá-las completamente. Mas esta não é apenas mais uma história de violência medieval. É a história de como o poder absoluto, vaidade extrema e sadismo podem se combinar para criar um dos serial killers mais prolíficos da história humana. Uma mulher que literalmente banhava-se no sangue de suas vítimas, acreditando que isso preservaria sua juventude para sempre. Antes de mergulharmos nesta narrativa que vai assombrá-los muito tempo depois de terminar de assistir, se vocês gostam de descobrir as verdades mais perturbadoras da história, aquelas que preferimos esquecer, considerem curtir este vídeo e se inscrever no canal Histórias Sombrias para mais conteúdo como este. E por favor, deixem um comentário me dizendo de onde vocês estão assistindo. É incrível que estejamos explorando essas histórias sombrias juntos, conectados através de continentes por nossa fascinação com os aspectos mais sombrios da natureza humana. O nome que vocês estão prestes a conhecer intimamente é Elizabeth Bathory. Mas nas aldeias húngaras do século XVII, ela era conhecida por outro título, a Condessa Sangrenta. E vocês vão descobrir que ela mereceu cada palavra dessa alcunha terrível. Para entender como uma mulher pode se tornar um monstro tão sistemático, primeiro precisamos entender o mundo que a criou. A Hungria do século XVI não era apenas mais um reino europeu, era uma terra devastada por guerra constante, onde a vida humana tinha pouco valor e onde a nobreza exercia poder absoluto sobre seus súditos. Elizabeth Bathory nasceu em 7 de agosto de 1560, no auge do poder da família Bathory, uma das linhagens mais poderosas e influentes do Reino da Hungria. Mas este poder vinha com um preço sombrio. A família Bathory tinha uma história documentada de instabilidade mental, violência extrema e comportamentos sexuais desviantes. O tio de Elizabeth, Stephen Bathory, seria coroado rei da Polônia. Seu primo, Sigismund Bathory, se tornaria príncipe da Transilvânia. Mas junto com este poder político veio uma linhagem contaminada por séculos de casamentos consanguíneos que produziram uma concentração letal de genes predispostos à crueldade e à loucura. Imagine, se puderem, crescer em um mundo onde a tortura é não apenas aceita, mas esperada como ferramenta de justiça. Onde empalamento, esquartejamento e queima-viva são espetáculos públicos que atraem multidões. Onde a diferença entre nobreza e campesinato não é apenas social, mas literalmente de vida e morte. O castelo Exeter, onde Elizabeth passou sua infância, era uma fortaleza massiva construída não apenas para a defesa, mas para projetar poder absoluto sobre a população local. Suas torres se erguiam sobre paisagens onde aldeões viviam em cabanas de madeira e palha, constantemente à mercê dos caprichos de seus senhores aristocráticos. Elizabeth cresceu observando execuções públicas como entretenimento. Ela viu camponeses açoitados até a morte por crimes menores como roubar pão. Ela testemunhou a tortura de prisioneiros de guerra sendo tratada como uma ciência refinada. E, mais crucialmente, ela aprendeu que, como membro da nobreza, ela tinha direito divino de vida e morte sobre qualquer pessoa de classe inferior. Mas mesmo em uma família conhecida por sua crueldade, Elizabeth mostrava sinais de uma escuridão que ia além da norma. Aos 6 anos, ela foi encontrada torturando animais pequenos no jardim do castelo, não por raiva ou frustração, mas por curiosidade científica sobre como diferentes métodos de inflição de dor produziam diferentes tipos de gritos. Aos 8 anos, ela começou a observar obsessivamente as execuções de servos desobedientes, tomando notas mentais sobre quais métodos de tortura produziam mais sofrimento prolongado. Seus tutores, longe de se alarmarem com esse comportamento, o viam como evidência de uma mente aristocrática superiormente desenvolvida. A educação de Elizabeth Bathory foi projetada para criar não apenas uma nobre cultivada, mas uma governante absoluta capaz de exercer poder brutal quando necessário. Ela aprendeu latim, alemão e húngaro fluentemente. Estudou história militar, estratégia política e, significativamente, anatomia humana. Mas junto com essas disciplinas tradicionais, Elizabeth recebeu uma educação mais sinistra.
Ela foi treinada na arte da interrogação, como extrair informações através de dor aplicada sistematicamente. Ela aprendeu sobre diferentes tipos de torturas utilizadas em várias cortes europeias, ostensivamente para que pudesse governar efetivamente quando chegasse sua hora. Seus instrutores incluíam veteranos das guerras turcas que haviam perfeccionado técnicas de tortura durante décadas de conflito. Eles ensinaram Elizabeth que a dor não era apenas uma ferramenta de punição, mas um instrumento de controle psicológico que podia quebrar completamente a vontade de uma pessoa. Mais perturbadoramente, Elizabeth começou a desenvolver teorias próprias sobre a natureza da dor e do sofrimento. Ela acreditava que diferentes tipos de pessoas, camponeses, artesãos, nobres menores, reagiam de maneiras distintas à tortura, e que essas reações revelavam verdades fundamentais sobre suas naturezas espirituais. Durante sua adolescência, Elizabeth começou a conduzir o que ela chamava de experimentos com servos do castelo. Estes começaram como punições por infrações menores, mas gradualmente evoluíram para sessões de tortura elaboradas que não tinham relação com qualquer crime cometido. Um servo que quebrava um prato poderia ser açoitado por horas. Uma criada que chegasse atrasada poderia ter os dedos queimados com ferro quente. Elizabeth observava essas sessões com a mesma intensidade que outros estudantes observariam experimentos científicos, tomando notas sobre como diferentes personalidades reagiam a diferentes tipos de dor. Em 1575, aos 15 anos, Elizabeth foi prometida em casamento a Ferenc Nadasdy, um nobre húngaro 10 anos mais velho conhecido por sua ferocidade militar. O casamento não foi uma união de amor, mas uma aliança estratégica entre duas das famílias mais poderosas da Hungria. Ferenc, apelidado de Cavaleiro Negro da Hungria, por sua reputação brutal nas guerras contra o Império Otomano, parecia uma combinação perfeita para Elizabeth. Ele compartilhava seu fascínio pela violência e havia desenvolvido suas próprias técnicas inovadoras de tortura durante anos de campanha militar. A cerimônia de casamento em maio de 1575 foi um dos eventos sociais mais grandiosos da década na Hungria. Mais de 4.500 convidados compareceram, incluindo a realeza de várias nações europeias. O banquete durou 3 dias e envolveu o consumo de toneladas de carne, milhares de litros de vinho, e entretenimentos que incluíam gladiadores e execuções públicas para a diversão dos convidados. Mas por trás da pompa e circunstância, observadores astutos notaram sinais perturbadores no comportamento da nova casal. Durante as celebrações, Elizabeth e Ferenc foram vistos discutindo animadamente técnicas de interrogação. Eles trocavam histórias sobre diferentes métodos de infligir dor, como outros recém-casados poderiam discutir planos para decorar sua nova casa. Como dote de casamento, Elizabeth recebeu o Castelo Astice, uma fortaleza imponente situada no topo de uma montanha rochosa na região que hoje faz parte da Eslováquia. O castelo, com suas torres góticas e masmorras subterrâneas elaboradas, se tornaria o palco central dos horrores que estavam por vir. Ferenc trouxe para o casamento sua própria contribuição sinistra, uma coleção de instrumentos de tortura que havia desenvolvido ou aperfeiçoado durante suas campanhas militares. Estes incluíam versões modificadas de dispositivos tradicionais como o potro e a roda, além de suas próprias invenções diabólicas. Os primeiros anos do casamento de Elizabeth foram, em muitos aspectos, um período de aprendizado avançado em sadismo. Ferenc, com sua experiência militar em interrogação e tortura, serviu como mentor para os instintos já sombrios de sua jovem esposa. Ele ensinou Elizabeth que a tortura efetiva requeria não apenas crueldade, mas também paciência, criatividade e compreensão psicológica profunda de suas vítimas. Diferentes pessoas, ele explicou, tinham diferentes pontos de quebra, e o verdadeiro artista da dor sabia como identificar e explorar essas vulnerabilidades específicas. Juntos, eles começaram a desenvolver o que chamavam de métodos aperfeiçoados de interrogação. Estes envolviam não apenas dor física, mas também tortura psicológica cuidadosamente calibrada para maximizar o sofrimento emocional junto com o físico. Durante este período, Elizabeth deu à luz 4 filhos: Ana, 1585, Úrsula, 1587, Katalin, 1594, e Paul, 1598. Mas a maternidade não suavizou sua natureza cruel. Se alguma coisa,
Ela parecia ver seus filhos como outras peças em seu jogo de poder e controle. As crianças foram criadas por amas e tutores rigorosamente selecionados, enquanto Elizabeth dedicava cada vez mais tempo àquilo que ela considerava seus verdadeiros interesses, o refinamento de técnicas de tortura e a exploração dos limites do sofrimento humano. Ferenc frequentemente estava ausente, conduzindo campanhas militares contra os turcos, deixando Elizabeth sozinha para administrar as vastas propriedades da família. Esta responsabilidade incluía não apenas gestão de terras e colheitas, mas também a aplicação de justiça sobre os camponeses e servos que viviam em suas terras. Foi durante essas ausências que Elizabeth começou a desenvolver suas próprias técnicas distintivas. Enquanto Ferenc se concentrava na eficiência brutal, obter informações ou confissões o mais rapidamente possível, Elizabeth estava mais interessada na arte do sofrimento prolongado. Ela começou a realizar sessões de tortura que duravam dias ou até semanas, mantendo suas vítimas vivas e conscientes através de técnicas médicas cuidadosas. Seu objetivo não era obter informações, mas explorar os limites da resistência humana à dor. Em 1604, Ferenc Nadasdy morreu subitamente, oficialmente de uma doença não especificada, embora algumas fontes contemporâneas sugiram envenenamento. Sua morte marcou o início do período mais sombrio da vida de Elizabeth Bathory. Aos 44 anos, Elizabeth era agora uma das mulheres mais ricas e poderosas da Europa Oriental. Ela controlava vastas propriedades em 3 países, comandava exércitos privados e, crucialmente, não tinha mais nenhuma supervisão masculina sobre suas atividades. A transformação em Elizabeth após a morte de Ferenc foi imediata e dramática. Onde antes ela havia exercido sua crueldade com pelo menos alguma pretensão de disciplina ou justiça, agora ela a abraçou como um fim em si mesmo. Ela expandiu dramaticamente as masmorras do Castelo Astice, instalando novos dispositivos de tortura e criando o que ela chamava de salas especializadas, cada uma projetada para um tipo específico de sofrimento. Havia uma sala para queimaduras, outra para cortes, uma terceira para tortura psicológica através de isolamento sensorial. Mais significativamente, Elizabeth começou a desenvolver sua obsessão com sangue jovem. Esta fixação parece ter começado como uma crença cosmética, a ideia de que o sangue de pessoas jovens poderia preservar ou restaurar a juventude, mas rapidamente evoluiu para algo muito mais sinistro. Elizabeth começou a realizar o que ela chamava de tratamentos de beleza que envolviam banhar-se literalmente no sangue de jovens camponesas. Estas sessões começaram mensalmente, depois semanalmente, e eventualmente se tornaram quase diárias. Se vocês estão achando esta história perturbadora, deixem terrível nos comentários. E compartilhem com alguém que também tem coragem para conhecer as verdades mais sombrias da história. Com Ferenc morto e nenhuma autoridade externa para restringir suas ações, Elizabeth começou a organizar seus impulsos sádicos em um sistema elaborado e eficiente. O Castelo Astice foi transformado de uma residência aristocrática em uma operação industrial de tortura e assassinato. Elizabeth recrutou uma equipe de assistentes leais que compartilhavam seus apetites sombrios ou que foram efetivamente chantageados para participar. A líder desta equipe era Dorothea Sentes, conhecida como Dorca, uma camponesa idosa que havia servido a família Bathory por décadas e que possuía conhecimento extenso sobre ervas, poções e técnicas de preservação de corpos. Dorca se tornou não apenas a assistente principal de Elizabeth, mas também uma conselheira em questões de ocultismo e magia negra. Ela trouxe para o castelo antigas tradições pagãs húngaras que incluíam rituais envolvendo sangue humano, sacrifício ritual, e a crença de que a juventude poderia ser literalmente transferida de uma pessoa para outra através de métodos específicos. Outros membros da equipe incluíam Helena Jo, uma ama que se especializava em atrair jovens para o castelo sob pretextos falsos, e Katarina Benexky, que havia desenvolvido técnicas para manter vítimas vivas durante sessões de tortura prolongadas. Juntas, essas mulheres criaram o que os historiadores modernos descrevem como uma das primeiras operações de serial killing sistematizadas da história documentada. Elas desenvolveram métodos para identificar vítimas em potencial, técnicas para atraí-las para o castelo, procedimentos padronizados para tortura e assassinato, e sistemas para descarte de corpos. O processo começava com a identificação de jovens camponesas da região circundante.
Elizabeth preferia meninas entre 12 e 18 anos, especificamente aquelas que eram consideradas especialmente bonitas ou que vinham de famílias muito pobres que não fariam muitas perguntas sobre filhas desaparecidas. Helena Jo viajava pelas aldeias locais recrutando essas jovens com promessas de trabalho bem remunerado no castelo. Ela oferecia posições como criadas pessoais da condessa, com salários que eram várias vezes o que essas meninas poderiam esperar ganhar em qualquer outro lugar. As famílias camponesas, desesperadas por renda e impressionadas pela perspectiva de suas filhas servirem à nobreza, raramente questionavam essas ofertas. Muitas até mesmo pagavam pequenas quantias como taxas de colocação, vendo isso como um investimento no futuro de suas filhas. Uma vez que as jovens chegavam ao castelo Astice, elas descobriam rapidamente que haviam entrado em um pesadelo do qual não havia escape. O castelo foi projetado como uma prisão perfeita, situado no topo de uma montanha íngreme, cercado por florestas densas, e a quilômetros da aldeia mais próxima. As novas criadas eram inicialmente alojadas em quartos no subsolo do castelo, ostensivamente para treinamento antes de assumirem suas funções. Estes quartos eram na verdade celas elaboradamente disfarçadas, equipadas com trancas pesadas e sem janelas para o exterior. Elizabeth desenvolveu um processo elaborado para cada nova vítima. Primeiro, havia um período de observação durante o qual ela estudava a personalidade, medos e pontos fortes da jovem. Ela acreditava que compreender psicologicamente suas vítimas era essencial para maximizar tanto seu sofrimento quanto a eficácia de seus tratamentos de sangue. Durante esta fase de observação, as meninas eram tratadas relativamente bem, alimentadas adequadamente, vestidas em roupas decentes, e até mesmo permitidas a interagir socialmente com outras criadas. Esta fase podia durar de algumas semanas a vários meses, dependendo do que Elizabeth observava sobre cada vítima específica. Mas eventualmente, cada menina era convocada para o que Elizabeth chamava de sessões especiais de treinamento. Estas aconteciam nas masmorras elaboradamente equipadas do castelo, em salas que Elizabeth havia projetado especificamente para tortura prolongada. As técnicas que Elizabeth empregava foram documentadas posteriormente durante seu julgamento, e elas revelam uma mente que havia transformado o sadismo em uma ciência quase médica. Ela mantinha registros detalhados de diferentes métodos de tortura, documentando cuidadosamente quais técnicas produziam quais tipos de respostas de quais tipos de vítimas. Uma de suas técnicas favoritas envolvia o que ela chamava de purificação gradual. Isto começava com pequenos cortes feitos em padrões específicos no corpo da vítima, usando instrumentos que haviam sido especialmente projetados para maximizar dor enquanto minimizavam perda de sangue. Elizabeth acreditava que sangue extraído gradualmente através de dor intensa era mais potente para seus propósitos cosméticos do que sangue obtido através de morte rápida. Ela desenvolveu técnicas para manter suas vítimas conscientes e alertas durante horas ou até dias de sangramento controlado. Outras técnicas incluíam o uso de ferro quente aplicado em padrões decorativos, a inserção de objetos pontiagudos sob as unhas, e métodos mais elaborados que envolviam o uso de insetos e pequenos animais treinados para infligir tipos específicos de dor. Mas talvez a mais perturbadora de todas as práticas de Elizabeth fosse sua insistência em manter suas vítimas psicologicamente alertas durante todo o processo. Ela usava uma combinação de estimulantes herbais e técnicas de interrogação psicológica para impedir que suas vítimas entrassem em choque ou perdessem consciência. Ela queria que elas estivessem completamente cientes de cada momento de seu sofrimento. Mais do que isso, ela queria que elas compreendessem que seu sofrimento tinha um propósito, preservar e melhorar a beleza de Elizabeth Bathory. A prática pela qual Elizabeth Bathory se tornou mais infame, banhar-se no sangue de suas vítimas. Começou como um experimento cosmético, mas evoluiu para um ritual religioso perverso que consumia cada vez mais de sua vida. De acordo com relatos contemporâneos e confissões de seus assistentes, Elizabeth inicialmente experimentou com sangue como tratamento tópico depois de ler textos alquímicos que sugeriam que sangue jovem poderia restaurar juventude perdida. Estas práticas eram não incomuns entre a aristocracia europeia da época, embora geralmente envolvessem sangue obtido de animais ou quantidades pequenas de sangue humano obtido voluntariamente. Elizabeth, no entanto, rapidamente se convenceu de que apenas sangue obtido através de extremo sofrimento possuía as propriedades que ela procurava.
Ela desenvolveu teorias elaboradas sobre como dor e terror alteravam magicamente a composição do sangue, tornando-o mais eficaz para seus propósitos. Suas primeiras experiências envolveram simplesmente aplicar sangue fresco nas mãos e rosto, mas ela rapidamente progrediu para banhos completos. Uma sala especial foi construída no castelo especificamente para este propósito, uma câmara revestida com mármore negro que incluía uma banheira de ferro fundido suficientemente grande para imersão completa. O processo de coletar sangue suficiente para estes banhos requeria múltiplas vítimas. Elizabeth desenvolveu técnicas para drenar corpos quase completamente enquanto mantinha suas vítimas vivas e conscientes. Uma sessão típica de banho poderia requerer o sangue de 3 a 5 jovens, todas mortas especificamente para este propósito. Elizabeth acreditava que diferentes tipos de sangue tinham diferentes propriedades. Sangue de virgens era considerado o mais potente para a preservação geral da pele. Sangue de meninas particularmente bonitas era usado especificamente para o rosto e mãos. Sangue de vítimas que haviam sofrido terror extremo era reservado para áreas onde Elizabeth sentia que estava envelhecendo mais rapidamente. Ela também desenvolveu horários elaborados para estes banhos, cronometrando-os com fases lunares e outros eventos astronômicos que ela acreditava amplificariam seus efeitos. Durante certas épocas do ano, ela realizava banhos diários por semanas seguidas. Os rituais em si se tornaram cada vez mais elaborados ao longo do tempo. Elizabeth começou a incorporar elementos de magia negra húngara antiga, incluindo invocações a entidades demoníacas e a realização de sacrifícios adicionais durante os banhos. Dorca e as outras assistentes participavam ativamente destes rituais, cantando em húngaro antigo e realizando ações específicas destinadas a canalizar o que elas acreditavam serem poderes sobrenaturais. Elizabeth se convenceu completamente de que estes banhos estavam não apenas preservando sua beleza, mas ativamente revertendo o processo de envelhecimento. Por volta de 1608, a obsessão de Elizabeth com banhos de sangue havia evoluído para além de qualquer pretensão de racionalidade. O que havia começado como tratamentos cosméticos mensais havia se tornado uma compulsão diária que dominava completamente sua existência. Ela agora requeria sangue fresco todos os dias, o que significava que o castelo precisava de um suprimento constante de novas vítimas. A taxa de assassinatos havia aumentado para um nível que era impossível manter em segredo indefinidamente. Elizabeth também havia se tornado cada vez mais paranoica sobre a qualidade do sangue que ela estava recebendo. Ela desenvolveu critérios cada vez mais específicos para suas vítimas. Elas precisavam ser não apenas jovens e bonitas, mas também virgens, de famílias camponesas específicas, e que atendessem a uma lista crescente de requisitos físicos e psicológicos. Quando o suprimento local de camponesas adequadas começou a se esgotar, seja devido ao número de jovens que já haviam desaparecido ou porque as famílias estavam se tornando suspeitas das ofertas de emprego no castelo, Elizabeth começou a expandir sua busca. Ela enviou agentes para aldeias cada vez mais distantes, oferecendo salários ainda maiores e fazendo promessas cada vez mais elaboradas sobre as oportunidades disponíveis no castelo. Quando isso também se mostrou insuficiente, ela começou a considerar vítimas de classes sociais mais altas. Esta foi uma decisão fatalmente imprudente. Enquanto camponesas pobres podiam desaparecer sem investigação oficial, o desaparecimento de filhas de comerciantes, artesãos e pequenos nobres não podia ser ignorado pelas autoridades locais. Elizabeth estava também se tornando cada vez mais descuidada em seus métodos. Onde anteriormente ela havia sido meticulosa sobre o descarte de corpos e a manutenção de segredo, agora ela estava tão consumida por sua obsessão que começou a negligenciar precauções básicas. Corpos foram encontrados em poços próximos ao castelo. Aldeões relataram ver fumaça estranha saindo das chaminés do castelo em horários incomuns. Comerciantes que entregavam suprimentos ao castelo começaram a relatar odores estranhos e a presença de moscas em números incomuns. Mais significativamente, algumas vítimas conseguiram escapar. Estas eram tipicamente jovens que haviam chegado ao castelo recentemente e que conseguiram fugir antes de serem levadas para as masmorras. Seus relatos sobre as condições no castelo começaram a circular pelas aldeias da região. O começo do fim para Elizabeth Bathory começou em 1609, quando ela cometeu um erro que provaria ser fatal. Ela começou a avisar filhas de famílias nobres menores para suas sessões de tortura.
A decisão foi motivada por sua crescente obsessão com a qualidade do sangue que ela estava consumindo. Elizabeth havia se convencido de que sangue aristocrático possuía propriedades superiores ao sangue camponês, e que banhos feitos com sangue de jovens nobres seriam mais eficazes em restaurar sua juventude. Ela instruiu Helena Jo a começar a recrutar filhas de pequenos nobres e mercadores ricos, oferecendo posições como damas de companhia em vez de simples criadas. Estas ofertas incluíam promessas de educação refinada, conexões sociais valiosas, e até mesmo perspectivas de casamentos vantajosos. Várias famílias aristocráticas menores, impressionadas pela oportunidade de suas filhas servirem a uma condessa tão poderosa quanto Elizabeth Bathory, aceitaram essas ofertas. Elas enviaram suas filhas para o castelo Astice esperando que elas retornassem em alguns anos como damas educadas e sofisticadas. Mas quando essas jovens nobres começaram a desaparecer sem explicação, suas famílias tinham recursos e conexões que famílias camponesas não possuíam. Elas podiam demandar investigações oficiais, apelar diretamente ao rei, e mobilizar redes de outros nobres para pressionar por ação. O caso que finalmente desencadeou a investigação oficial envolveu a filha de um barão menor que havia sido enviada para o castelo em setembro de 1609. Quando ela não retornou para casa no Natal conforme prometido, e quando cartas da família foram respondidas apenas com desculpas vagas sobre doença, o barão apelou diretamente ao rei Matias da Hungria. O rei, já preocupado com rumores sobre atividades estranhas no castelo Astice, ordenou uma investigação preliminar. Esta investigação rapidamente revelou um padrão de jovens desaparecidas que se estendia por mais de uma década. Mais da margem ainda foram os testemunhos de servos que haviam escapado do castelo ao longo dos anos. Estes indivíduos, muitos dos quais haviam permanecido em silêncio por medo de retaliação, agora se sentiram seguros para falar sob proteção real. Seus relatos pintaram um quadro de horror sistemático que chocou até mesmo observadores acostumados à violência da época. Eles descreveram câmaras de tortura elaboradamente equipadas, rituais envolvendo sangue humano, e evidência física de centenas de assassinatos. Em dezembro de 1610, o rei Matias ordenou uma investigação completa do castelo Astice sob a liderança do conde George Thurzó, o palatino da Hungria e primo distante de Elizabeth. Thurzó era conhecido por sua integridade e havia servido como uma das poucas vozes moderadoras no reino durante décadas de conflito. A investigação oficial começou com interrogatórios de aldeões locais, comerciantes que haviam feito negócios com o castelo, e ex-servos que haviam trabalhado lá ao longo dos anos. O volume de evidência circunstancial que emergiu foi esmagador. Aldeões relataram que mais de 100 jovens de suas comunidades haviam desaparecido depois de aceitar ofertas de trabalho no castelo. Comerciantes descreveram entregas de quantidades incomuns de cal viva, ferros de marca, e outros materiais que não tinham usos óbvios em uma residência aristocrática normal. Ex-servos forneceram detalhes específicos sobre atividades que haviam testemunhado, gritos vindos das masmorras durante a noite, o cheiro constante de sangue e morte, e a observação de corpos sendo removidos do castelo em carroças cobertas. Baseado nesta evidência preliminar, Thurzó obteve autorização real para uma busca completa do castelo Astice. A operação foi planejada como uma raid de surpresa para prevenir Elizabeth de destruir evidência ou escapar. Na noite de 30 de dezembro de 1610, Thurzó liderou uma força de soldados reais e magistrados locais em um assalto ao castelo. O que eles encontraram excedeu até mesmo suas expectativas mais sombrias. O primeiro descobrimento foi uma jovem morta recentemente no salão principal do castelo, seu corpo exibindo evidência de tortura prolongada. Nas masmorras, eles encontraram múltiplas vítimas ainda vivas, algumas em estados de tortura ativa, outras em várias etapas de ferimentos que claramente haviam sido infligidos ao longo de períodos prolongados. As câmaras de tortura revelaram uma coleção de instrumentos e dispositivos que muitos dos investigadores, homens experimentados em guerra e execução, nunca haviam visto antes. Havia dispositivos especialmente projetados para extração lenta de sangue, instrumentos para infligir tipos específicos de queimaduras, e aparatos complexos que pareciam ter sido desenvolvidos especificamente para prolongar a agonia enquanto mantinham vítimas vivas. Mais perturbadoramente, os investigadores encontraram registros meticulosos mantidos por Elizabeth documentando suas atividades ao longo de vários anos.
Estes incluíam listas de vítimas organizadas por idade, aparência física e métodos de tortura aplicados. Havia também diários detalhando suas teorias sobre as propriedades de diferentes tipos de sangue e experimentos que ela havia conduzido. A câmara de banho revestida de mármore negro foi encontrada ainda contendo resíduos de sangue humano coagulado. Instrumentos especializados para drenagem de corpos estavam dispostos em ordem meticulosa ao redor da banheira. O cheiro de morte era tão forte nesta sala que vários investigadores tiveram que sair para vomitar. Nas masmorras mais profundas, eles descobriram evidência de tentativas apressadas de destruir evidência. Pilhas de ossos humanos estavam sendo queimados em fornos improvisados. Fragmentos de roupas e objetos pessoais de dezenas de vítimas foram encontrados parcialmente destruídos. Talvez a descoberta mais chocante fosse um livro de registros mantido por Dorca que listava nomes, idades e datas de morte de 650 vítimas individuais ao longo de um período de 20 anos. Cada entrada Elizabeth Bathory foi presa imediatamente durante a investigação, junto com seus 4 assistentes principais, Dorothy Assentes, Helena Jo, Katarina Benexky e Janusz Uivari, um homem que havia servido como carrasco e descartador de corpos. A prisão de uma das mulheres mais poderosas da Europa Oriental causou sensação em toda a região. Rumores sobre suas atividades haviam circulado por anos, mas a confirmação oficial de crimes tão extensivos e horrendos chocou mesmo observadores que pensavam ter visto tudo. Os interrogatórios dos assistentes de Elizabeth revelaram detalhes adicionais que tornaram o caso ainda mais perturbador. Sob tortura, ironicamente, usando muitas das mesmas técnicas que eles haviam ajudado Elizabeth a aplicar, eles confessaram participação em centenas de assassinatos. Dorca, a assistente principal, forneceu o testemunho mais detalhado. Ela revelou que Elizabeth havia se tornado progressivamente mais obsessiva e errática ao longo dos anos, eventualmente requerendo múltiplas mortes diárias para satisfazer sua compulsão por banhos de sangue. Helena Jo confessou seu papel no recrutamento de vítimas e revelou as técnicas específicas que ela havia usado para atrair jovens para o castelo. Ela estimou ter pessoalmente recrutado mais de 200 das vítimas de Elizabeth ao longo de uma década. Katarina Benexky, que havia servido como torturadora principal, descreveu em detalhes gráficos os métodos que Elizabeth preferia para diferentes tipos de vítimas. Ela revelou que Elizabeth mantinha registros detalhados não apenas para fins de recordação, mas para refinar continuamente suas técnicas. Janusz Uivari confessou ter descartado centenas de corpos ao longo dos anos, enterrando alguns em locais secretos na floresta próxima, queimando outros, e até mesmo alimentando alguns para os porcos do castelo. Elizabeth, por sua vez, inicialmente negou todas as acusações, insistindo que ela era vítima de uma conspiração política destinada a se apossar de suas vastas propriedades. Ela alegou que as confissões de seus assistentes haviam sido obtidas através de tortura e não podiam ser confiáveis. Mas confrontada com a evidência física encontrada no castelo, incluindo corpos de vítimas recentes, instrumentos de tortura e seus próprios registros escritos, Elizabeth eventualmente admitiu participação nos assassinatos, embora tenha tentado minimizar sua responsabilidade. Ela alegou ter sido influenciada por Dorca, que ela disse havia introduzido elementos de magia negra e rituais pagãos em suas práticas cosméticas inicialmente inocentes. Ela insistiu que nunca havia pretendido matar ninguém, mas apenas experimentar com tratamentos de beleza que haviam saído de controle. O julgamento de Elizabeth Bathory e seus assistentes começou em janeiro de 1611 e se tornou um dos casos legais mais sensacionais do século XVII. O caso apresentou desafios únicos para o sistema judicial da época, já que nunca antes uma pessoa de status tão alto havia sido acusada de crimes em escala tão massiva. O conde Turzó, como investigador principal, serviu também como promotor-chief. Ele apresentou evidência que incluía testemunho de mais de 300 testemunhas, evidência física do castelo, e as confissões detalhadas dos assistentes de Elizabeth. A defesa de Elizabeth foi prejudicada por vários fatores. Primeiro, a evidência física era esmagadora e inegável. Segundo, suas próprias ações durante a investigação, incluindo tentativas de destruir evidência e subornar officials, havia prejudicado sua credibilidade. Mais significativamente, o clima político havia mudado contra ela.
O rei Matias via o caso como uma oportunidade para demonstrar que mesmo a mais alta nobreza não estava acima da lei. Ele estava determinado a fazer de Elizabeth um exemplo. O julgamento revelou detalhes sobre os crimes que horrorizaram até mesmo juízes experientes em casos de violência extrema. Testemunhas descreveram encontrar corpos de jovens em vários estágios de decomposição escondidos por todo o castelo. Médicos testemunharam sobre ferimentos que eles haviam observado em vítimas sobreviventes. Um dos aspectos mais perturbadores do testemunho foi a revelação de que Elizabeth havia não apenas matado suas vítimas, mas havia feito questão de que elas soubessem por que estavam morrendo. Várias testemunhas relataram ouvi-lo explicar às jovens que seus deates eram necessários para preservar sua beleza. A defesa tentou argumentar que Elizabeth era mental instável e não totalmente responsável por suas ações. Eles apresentaram evidência da história de instabilidade mental em sua família e testemunhos sobre seu comportamento cada vez mais errático nos anos anteriores à sua prisão. Mas esta estratégia foi prejudicada pela evidência de premeditação cuidadosa e organização sistemática encontrada em suas atividades. Os registros meticulosos, o equipamento especializado e a rede elaborada de assistentes demonstraram que suas ações haviam sido deliberadas e calculadas. Em março de 1611, o tribunal pronunciou seus veredictos. Os 4 assistentes foram considerados culpados e sentenciados à morte. Dorca e Helena Jo, consideradas as principais colaboradoras, foram condenadas a ter seus dedos arrancados com tenaz aquecidas antes de serem queimadas vivas. A sentença de Elizabeth Bathory revelou as complexidades do sistema de justiça aristocrático do século XVII. Embora sua culpa fosse inegável, seu status como condessa e membro de uma das famílias mais poderosas da Hungria complicou dramaticamente seu castigo. Teshkalili, Elizabeth não podia ser executada sem uma trial formal diante do rei, e tal trial teria sido problemático por várias razões políticas. Suas propriedades vastas eram estrategicamente importantes para a defesa da Hungria contra invasões turcas. Seus parentes incluíam reis, príncipes e outros nobres poderosos que poderiam causar instabilidade política se ela fosse executada. Mais significativamente, um trial público completo teria revelado detalhes sobre seus crimes que as autoridades consideravam too graphic e disturbing para conhecimento público. Havia preocupação de que Santi Publicity poderia causar um arresto civil ou até mesmo inspire cópica crimes. Como resultado, uma sentença especial foi developed. Elizabeth seria confinada pelo resto de sua vida sem trial formal, efetiva eliminando-a como frete enquanto evitava as complicações políticas de uma execution publique. Em agosto de 1611, Elizabeth foi morada live em seus próprios aposentos no Castelo Astice. Workers construíram walls de pedra que sealed todas as doors e windows de sua suíte, deixando apenas uma small slot através do qual food poderia ser passada. Esta forma de puniment, conhecida como immunement, foi considerada apropriate para alguém de seu status social. Ela não seria executada como uma common criminal, mas também nunca seria free. Ela viveria seus remaining anos em complete isolation, unable to ar anyone animais. O immunement foi supervised by church officials que performed religious rites destinados to purify o castle de sua presença evil. Holy water foi sprinkled through gotas estrutura, e prayers foram saídas para as souls de suas vítimas. Elizabeth's children foram allowed to visit her uma vez before a Sealing, embora records suggest que eles were horrified by what they learned about their mother e declined further contact. Suas properties foram divididas among them, effectively removing sua family name de qualquer further association com her crimes. Se vocês ficaram chocados com esta história real, escrevam nunca mais nos comentários. Querem conhecer mais serial killers históricos que a humanidade prefere esquecer? Inscrevam-se agora no Histórias Sombrias e ativem o sininho para não perder nossos próximos episódios que vão revelar os segredos mais sombrios da história. Elizabeth Bathory viveu em seu tombo improvisado por 3 anos e meio. Durante este período, ela foi mantida live com rations básicas passadas através do small opening em sua prison wall. Não há recordes de qualquer communication dela durante este time, embora guards occasionally reported arem singing ou talking vindos de seus quartéis. Segundo contemporânea accounts, Elizabeth used seus final years attempting to maintain sua appearance mesmo em isolation.
Ela reportedly created crude cosmetics de food scraps e seu próprio blend, continue em sua lifelong obsession com beauty até o very end. Em 21 de agosto de 1614, Guard noticed que no food havia sido take através do slot for several days. When they broke through part da wall to investigate, eles found Elizabeth dead on floor de her prison, apparently de natural causes. Ela had 54 anos old. Her death foi reported apenas briefly em local records, com most officials apparently relieved que o notorious case had finally ended. Não houve funeral ceremony ou public mourning. Ela foi buried quietly em market grave em o ground do castle. O castelo Astice foi abandoned after her death e eventually fell into ruins. Local populations continued to avoid the area por centuries, report strange sounds e apparitions que eles attributed to spirits de Elizabeth's victims. Modern archaeological investigations do site have uncovered evidence supporting many dos claims made during her trial, including human remains e artifacts consistem com contemporary descriptions de sua torture chambers. A história de Elizabeth Bathory representa mais que apenas uma tale de violence individual. Ela Illuminati's dangerous dynamics de absolute power, social isolation, e o dehumanization que pode ocorrer quando certain grupos são viewed como disposable. Elizabeth foi able to commit her crimes por 2 decades precisamente because suas victims foram young women de lower classes whose disappearances não triggered immediate investigation. O system que protected her aristocratic status também enabled her predator behavior. Sua obsessão com youth e beauty reflects themes que remain relevant today. O pursuit de physical perfection, o fear de aging, e o willingness to exploit others para personal gain são patterns que continuam to manifest in contemporary society, embora typically em formas menos extreme. O case também demonstrates como mental illness, quando combinado com a limited power e social isolation, pode result em catastrophic consequences. Elizabeth's family history de mental instability, combined com her position de absolute authority over others, created conditions onde her darkest impulses could flourish unchecked. Perhaps most importantly, Elizabeth Bathory's story serves como reminder que evil often presents itself in attractive, sophisticated forms. Ela was not um obvious monster but uma cultured, intelligent woman whose surface respectability concealed depths de cruelty que shocked mesmo her contemporaries. Her victims foram não statistics mas individual human beings, daughters, sisters, friends, whose lives foram cut short para serve one woman's vanity. Each de suas 650 victims represented uma future destroyed, uma family devastated, uma community diminished. Remembering their stories, not their years, é perhaps the most important lesson we can take de this dark chapter de human history. They deserve to be honored as more than footnotes to her infame. A Condessa Elizabeth Bathory morreu como havia vivido seus últimos anos, sozinha, isolada, e consumida por uma obsessão que havia destruído centenas de vidas inocentes. Mas sua morte não trouxe paz real para as comunidades que ela havia aterrorizado por 2 décadas. As famílias de suas vítimas nunca receberam justiça real ou closure. Muitas nunca souberam with certainty o que havia happened to suas daughters. O trauma que ela inflicted rippled através de generations, deixando cicatrizes profundas em communities que levaram centuries to heal. Today, Elizabeth Bathory é remembered primarily como uma figure de horror e fascination, mais symbol than human being. But é important to remember que ela was also human, uma woman whose unlimited power e unadressed mental illness combined to create uma tragédia de precedente scale. Sua história serve como eternal warning sobre os dangers de shaked power, a importância de protecting vulnerable populations, e o necessity de addressing mental health issues before eles escalate to dangerous levels. Mais importante, ela remains us to remember as victims, não just os perpetrators, quando examine stories darkest chapters. Their lives had value. Their stories matter. E sua memória deserves mais dentro serve merely como backdrop para tales de aristocratic horror. Obrigado por assistirem mais um episódio de Histórias Sombrias. Até nossa próxima journey into as verdades que a história prefere manter enterradas.